Olá a todos, boa tarde de segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018, ressaca das eleições aqui no Brasil. Oi, B, bem-vinda, direto aí de Portugal, né? Maísa, bem-vinda, Bárbara, que bom. Mulheres chegando, força do feminino, tão necessária nesse momento, né? Vamos ver se mais alguém entra agora, pra gente dar as boas-vindas. Bom, é isso. Tem gente aqui, Daniela. Cibele, olá. Tudo bem, queridas? Bom, bem-vindas todas. Paula, querida, direto, acho que da Califórnia nesse momento, né? Renata, bem-vindas todas, queridas. Bem-vindas, bem-vindos, mas um bem-vinda especial, né, para as mulheres, porque nesse momento se faz muito necessária essa cura e essa força, essa união, essa força do feminino. Independente de política, isso se faz necessário nesse momento no campo, né, de força, de oração, de prece, de frequência, de vibração. Essa Vênus retrógrada em Escorpião tão profundamente ferida e machucada, com toda essa dor das suas profundezas vindo para a superfície nesse momento, para que todos nós possamos aí tomar consciência das nossas dores, olhar para as nossas feridas mais profundas, refletidas nos espelhos das relações, sejam elas afetivos sexuais, sejam elas de cunho político, social, profissional, espiritual, mas para que a gente possa ver, né? Porque o Escorpião é isso, ele tira a sujeira debaixo do tapete, como bem temos falado nos nossos últimos bate-papos, nos nossos últimos vídeos astrais. Bom, queridos e queridas, hoje o nosso papo ele é mais sério do que o usual. Embora ainda assim eu acho que ele vai ter o caráter de sempre, de leveza, de bom humor, mas a gente precisa ter uma conversa séria. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é um ponto de esclarecimento. Então esse vídeo de hoje ele vai ser um bate-papo sobre o momento astrológico. Não vai ser o astral da semana, eu vou fazer o astral da semana amanhã. Por quê? Porque eu sinto que se faz muito necessário nesse momento a gente ter essa troca, esse diálogo, né? Esse bate-papo sobre o que tá acontecendo. Não, tipo, peraí, para, né? Para tudo e deixa eu descer para entender o que tá acontecendo aqui a nível pessoal, a nível coletivo, que tá um pouco difícil, né? Tá um pouco desafiador estar aqui encarnado no planeta Terra nesse momento, embora altamente oportuno e proveitoso, mas altamente, né, na mesma proporção desafiador. Então, o astral da semana, queridos, vai ficar para amanhã, até porque amanhã a gente vai ter, na verdade hoje, né, 00:47 pelo horário de Brasília, então nessa madrugada de hoje para amanhã, a gente vai ter o fenômeno da lua nova, tão esperada, em Libra, tá? E amanhã eu vou fazer um vídeo especial para vocês. O nosso bate-papo vai ser só sobre essa semana e a nova lunação. O que a gente pode esperar pro mês e para os próximos dias, em especial até a lua crescente, tá? Bom, e agora eu começo o vídeo de hoje com outro esclarecimento, que é o seguinte. Pela primeira vez, durante todos esses meses,
de autoobservação, de autorreflexão, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas quem se predispõe a trabalhar com esse tipo de conhecimento, de atuação, seja ela astrológica, seja ela numerológica, seja ela oracular pelo tarô, enfim, com frequências, com energias, com o holístico, com as terapias, né? A depender do nível de desenvolvimento consciencial desse indivíduo, dessa pessoa, é possível receber, né, as previsões, as informações, inclusive canalizar através do campo físico, mental, emocional, vibracional, aquilo que vai acontecer futuramente a médio e longo prazo. Acho que isso não é uma novidade, mas é muito diferente a teoria e a prática, é muito diferente falar e sentir. Então, há alguns meses atrás, no primeiro semestre desse ano, eu canalizei, passou por mim, muito desse processo que a gente está passando agora. Não foram semanas e meses fáceis, e só agora eu tô tomando consciência, né, com os meus inputs, com os meus insights, de que eu tô tendo a clareza e o discernimento. Entendi o que estava acontecendo comigo, entendi o que eu passei, e entendi o que estava passando por mim, em todos esses corpos, né, numa visão integrativa, numa visão sistêmica. Então eu digo para vocês, queridos, que, né, essa é uma das riquezas e das pérolas e das preciosidades aí de se trabalhar como um canal, como um oráculo, né, estar a serviço aí da tradução e interpretação do cosmos. Mas é dolorido, porque tudo passa por nós, pelo nosso corpo, pelos nossos corpos, né, para quem tá aí aberto, disposto e disponível a servir dessa maneira. Alguns não estão conscientes disso, alguns têm essa sensibilidade, essa sensitividade, essa intuição, esse dom premonitório, esse dom mediúnico, qual seja a palavra, mas, e sentem isso e às vezes não sabem explicar. Então, como a minha forma de explicar, a minha linguagem, ela é astrológica, os planetas, os trânsitos servem para que eu consiga trazer, né, transmitir isso. Então, vocês sabem, a gente está passando por uma grande limpeza e depuração da humanidade. Olha, desde 2010, quando eu comecei a fazer cursos profissionalizantes de astrologia, um dos meus professores, ele já, naquela época, olha, há 8 anos atrás, ele já anunciava, né, pelos trânsitos astrológicos, as mudanças que iriam acontecer a nível coletivo, político, social. Veja, a gente tem planetas pessoais, sociais e geracionais. Astrologia é astronomia, astrologia é matemática pura. Claro, ela é uma ciência arte subjetiva, passível de interpretação, mas ela tem uma base científica, ela tem uma base. Então, assim, a gente já sabe, se alguns não sabem, a gente está se encaminhando realmente para uma grande mudança de eixo, uma mudança de era. Desde 1960, 68 tem essa história de que a gente está entrando na era de Aquário. Astronomicamente falando, em termos de eras, a gente está se aproximando cada vez mais. E para quem está lá em cima, no cosmos, no universo, no campo dimensional da coisa, um segundo, um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um mês, uma década para quem tá, para aquela visão, né, do macro para o micro, é nada, né? É uma cutícula, nem isso, é um grãozinho de areia. Então, quando a gente tiver a mudança dos planetas sociais e geracionais, né, alguns até pessoais, em março de 2020, os meus alunos dos meus cursos sabem disso. Acho que esse é um tema que qualquer vídeo, se vocês procurarem na internet, muitos astrólogos falam sobre isso, né? Numerólogos também. 2020 a gente tem, assim, o checkmate,
né? É o checkmate. A gente, como humanidade, a gente vai ser questionado. E aí, meus queridos, né? Saturno vai bater na nossa porta, lá em Aquário, e falar: e aí, vocês fizeram a lição de casa que eu pedi? Fizeram, queridos? Ah, não fizeram? Então eu tenho aqui uma notinha de cobrança, eu tenho uma fatura para entregar para vocês, né? O resultado das ações e das escolhas que vocês fizeram lá atrás, né? Porque lembra quem eu sou? Eu sou Saturno, eu sou o senhor do karma, né? Eu sou Cronos, o senhor do tempo. Então eu venho de tempos em tempos, né? Pressionar, dar uma limitadinha, uma cobradinha para que você cresça e amadureça. E o que está acontecendo é que Saturno está bem impaciente com a gente, como seres humanos. Júpiter em Escorpião, regente do ano, Xangô, falando: meus queridos, né? Olha, o tempo da justiça divina está chegando, está se aplacando sobre vocês. Vocês estão percebendo ou não, né? Toda a escuridão, toda a podridão, todas as máscaras, todas as mentiras, tudo caindo, tudo vindo à tona para que a gente se alinhe com a verdade, né? O escorpião busca a verdade. Para buscar a verdade tem que tirar a mentira. Ele é o cirurgião, estamos falando sobre isso. Antes de eu entrar mais profundamente no assunto, eu queria dizer, como eu estava dizendo, que nos últimos meses, nos primeiros meses do primeiro semestre, por conta dos meus estudos, da minha jornada, da minha caminhada meditativa, acadêmica, estudiosa, essas informações todas do campo planetário, humanitário, passaram por mim, né? E eu tô fazendo download delas cada vez mais. E foi realmente muito doloroso, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês? Muitos de vocês podem se encontrar nesse momento num profundo buraco negro, num buraco de escuridão, né? Um lugar de ceticismo, desesperança, agonia, medo, pânico, ansiedade, desconfiança, decepção, desilusão, frustração. E assim, o que eu quero dizer para vocês é: confiem no processo, confiem no processo. Esse processo tem uma serventia, tem uma utilidade, e é muito importante que nesse momento, né, todos nós mergulhemos para dentro de nós, para enxergar, para identificar, detectar, entrar em contato com todas essas dores e sombras que estão sendo manifestadas no nível externo e que são partes nossas, individuais. O coletivo é uma parte nossa. O coletivo é o sistêmico, é o macro, é a célula, né? É o núcleo. É a célula. Dentro dessa célula tem um núcleo. Esse núcleo é composto por cada um de nós. E cada um de nós tem um núcleo de dor, de traumas, de abusos, de sombras, de corrupção, de negação, que a gente precisa olhar com humildade, com coragem, para ver que a gente é humano, que a gente não é perfeito e que a gente tem essas mazelas que compõem a humanidade. A gente precisa integrar a nossa sombra nesse momento porque ela é parte da luz, tá? Então confiem no processo, tá? Mas é muito importante porque o escorpião, Júpiter escorpião, Vênus retrógrada em escorpião, escorpião fala de densidade, ele desce nos porões do inconsciente, do submundo. É muito importante, sim, abrir a porta daquele quarto escuro que você tava aí, não quero ir lá, não quero ir lá, não quero ver, né? É importante, sim, sair do estado de negação, de ilusão, vir para a realidade, abrir a porta do bicho papão, tá? Mas é muito importante não se identificar, porque se você se identificar,
você vai se identificar com a sombra, com o monstro, com a densidade, com a destruição, com o medo. E isso é altamente sabotador, isso é altamente sadomasoquista. Então, queridos, é importante sim ter um crivo, um discernimento, coragem, enfrentamento, mas é muito importante, daí a maior importância nesse momento da meditação e do autoconhecimento, que é a auto-observação, o cultivo da neutralidade, para a gente não se identificar nem com o eu inferior, nem com o eu superior, nem com o eu idealizado. A gente é só observador dos fatos, dos acontecimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. É preciso nesse momento muita ancoragem da nossa presença, vigiai e orai, da nossa frequência, da nossa vibração. O que a gente está escolhendo, né? Nesse momento se faz muito importante estar nesse lugar de perceber as suas escolhas. O que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo pelo medo ou pela confiança? Eu estou escolhendo pelo amor? Eu estou escolhendo pela cura? Ou eu estou escolhendo pelo veneno? Ou eu estou escolhendo pelo ódio? Tá? Mas eu já vou entrar nesse viés aí mais profundamente daqui a pouco. Mas eu queria dizer que de ontem para hoje, pela primeira vez em todas essas semanas e meses aí, né, de crise humanitária, política e especialmente as últimas semanas de movimentos políticos e campanhas, pela primeira vez eu fiz um movimento aqui na Bellatrix, na Astrologia Holística, que é um canal da Beatriz, que sou eu, que tem a intenção de transmitir, de ser um canal de tradução, interpretação, comunicação da mensagem do cosmos, tá? Isso passa por mim, então, embora sim eu tenha necessariamente que cultivar como pessoa, a nível pessoal e profissional, a neutralidade, fora da Bellatrix, que é esse canal que tem uma tentativa de ser neutro, eu sou a Beatriz e eu sou um ser humano e eu tenho o direito de me manifestar. Eu tenho o direito de dar a minha opinião, eu tenho o direito de ter a minha posição, assim como você tem, assim como todos têm. E de ontem para hoje eu coloquei 2 manifestações minhas, pessoais, com a hashtag ele não. E isso causou uma repercussão aqui na Bellatrix, no Facebook e no Instagram. Muitas pessoas contrárias à hashtag, né, a hashtag ele não, me mandaram mensagens, deram dislike na página do Instagram e do Facebook, mandaram posts e comentários, alguns bem difíceis de ler, de dialogar, e eu me vi pela primeira vez como Bellatrix aqui nessa situação, né, que todos nós como indivíduos estamos enfrentando, passando nesse momento, que é a necessidade libriana do momento. O Sol tá passando em Libra, teremos nessa madrugada a Lua em Libra, Mercúrio em Libra, que é assim, como está o equilíbrio da balança e até onde eu mantenho a diplomacia, até onde eu mantenho o equilíbrio, né? Para eu manter a diplomacia e o equilíbrio, será que eu preciso ficar em cima do muro e não me posicionar para não desagradar ninguém? Então, o que eu queria dizer para vocês é I'm sorry. Libra sabe que o desafio e a grande glória de conquista pessoal de Libra é ele se posicionar. Ele sabe que na falta de posicionamento ele perde força de ação. É necessário sim subir em cima do muro para avaliar os 2 ou mais lados, né, da moeda, da história. Sempre uma história tem 2 partes, tem 2 versões. É importante sim ter essa visão macro, mas é importante sim se posicionar.
As eleições de ontem mostraram isso pra gente. Todos nós que somos cidadãos, né? E é muito importante nesse momento estudar o que é cidadania, o que é Estado, né? Estudar, ler Hobbes, ler Rousseau, dar uma olhadinha nessa galera da teoria geral, política do Estado, e você perceber que se você é um cidadão, né? Se você faz parte de uma pátria, de um solo, um território, uma cultura, um idioma, uma etnia, você tem uma missão para com isso, você tem uma responsabilidade social e política. E sim, você vai precisar prestar uma resposta, um movimento, uma posição perante isso. Você pode chegar lá nas eleições e colocar nulo. Você pode justificar a sua ausência e você pode votar em quem você quiser, porque estamos numa democracia, que é outra vertente de uma forma de governo, que é a nossa por hora, né? Então eu queria dizer que nesse canal da Bellatrix, todos são bem-vindos. E o que é mais bem-vindo e cultivado aqui é a liberdade de expressão, é a liberdade de opinião. Assim como eu tenho a minha posição, a minha opinião, a minha liberdade de expressão, vocês têm a de vocês e eu respeito. Mas vocês, por terem a liberdade de expressão, podem usá-la da melhor maneira possível, como quiserem, inclusive para deixar de seguir a Bellatrix, se porventura o meu posicionamento, a minha opinião, nesse caso política, difere da sua. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, talvez essa seja a melhor solução no momento. Se a gente não consegue, né, criar um diálogo, um espaço construtivo de troca, de pensamento, de ideologia, de filosofia, de caminho, então realmente, né, se comprovou aqui pela Bellatrix ontem e hoje que quando não há diálogo, quando não há troca, não há relação. A gente corta. E isso, nesse momento, para alguns pode ser muito importante. Vênus retrógrada em Escorpião está nos trazendo essa bênção e oportunidade. Corte as relações tóxicas, certo? Então, vamos refletir, vamos rever, vamos revisar, vamos reavaliar. Que relações estão me fazendo bem? Quais não estão? Quais não estão na minha frequência e na minha vibração? E naturalmente isso está acontecendo. Às vezes é a gente que corta, às vezes somos cortados. E ao invés da gente se desesperar por isso, a gente pode olhar para isso como uma oportunidade. É aquela história, nossa, fiquei tão triste, eu não esperava isso. É uma dor do desapego, essa relação, e talvez aqui, né, olhar por um outro viés. Poxa, mas será que essa relação estava me fazendo bem? Ela era saudável? Ela era harmônica? Ela me nutria, né? E nesse momento as máscaras estão caindo, as pessoas estão saindo do armário, elas estão mostrando. E ao passo em que, por um lado, é muito importante e construtivo, sim, o diálogo, é importante e construtivo, sim, a mediação, a conciliação, a reconciliação, a integração de opostos complementares, porque no fundo somos um só em essência e são os egos que estão brigando aí. Mas é importante sim também, e Vênus retrógrada em Escorpião tá falando isso, é importante sim também delimitar, colocar limites. Aqui não, isso eu não tolero. E aí vem o nosso exercício, como a Bellatrix, canal de autoconhecimento holístico, propõe, de olhar para dentro, né? A maior missão da Bellatrix é olhar para dentro. Todos os textos, posts, vídeos que eu escrevo estão nessa missão. Agora sim, né, recebi vários comentários aí de que às vezes, né, esse lugar espiritual, esse lugar
de autoconhecimento fica extremamente idealizado. E é verdade, eu concordo. É preciso que todo esse conhecimento, toda essa teoria seja colocado em prática, tá? Agora, cada um, nesse momento, tá sabendo a dor e a delícia de ser o que é. Cada um, nesse momento, tá vendo onde o seu calo aperta. Cada um tá vendo o quanto que até onde vai o seu nível, até onde vai a sua tolerância, né? E os limites precisam ser respeitados nesse sentido. Isso também é amor, isso também é compaixão. Então, por exemplo, eu, Beatriz, vou dizer para vocês que, para mim, é intolerável, né, um discurso, uma manifestação que promova, que nutra, que alimente o ódio, o machismo, a homofobia, o racismo, o preconceito, o militarismo, o fascismo. Isso para mim é intolerável. Então, claro que isso vai ficar manifesto aqui no meu canal, no canal da Bellatrix. Por quê? E é isso que eu tô tentando passar para vocês. Apesar das diferenças que são construtivas, né? Apesar das diferenças que se somam, porque nas diferenças a gente cresce e enriquece, existem, nós como seres humanos, a gente pode tolerar e aprender com as diferenças até certo ponto, até certo nível. Chega um nível que passa do intolerável, passa do respeitoso, passa do que é considerado mínimo de bom senso humanitário, passa do nível do que o ser humano pode e deve suportar. Por isso existe aí no mundo, graças às guerras mundiais, né, a criação dos direitos humanos. Então qualquer um que justifique seu pensamento, seu comportamento, as suas escolhas, desrespeitando esses preceitos básicos do ser humano, dos direitos humanos, para mim é intolerável. Eu não tô dizendo que com isso eu excluo este ser. Eu tô dizendo que para mim é intolerável aceitar esse tipo de comportamento, de escolha de pensamento. Eu posso, inclusive, fazer o exercício empático de me colocar no lugar do outro, de tentar conversar, dialogar, compreender o que o levou a essa tomada de pensamento, de decisão, de comportamento, de escolha. Mas isso não me dá o direito, ou melhor dizendo, isso não me coloca no lugar de ter que concordar, tá? E nada pra mim, nada justifica alimentar o ódio, o machismo, o feminicídio, o racismo, o preconceito, o fascismo e etc. Que a gente sabe, né, o que são, a gente sabe do que estamos falando. Então, o que eu vejo, né, é que uma grande ferida universal está sendo está sendo limpa e purificada nesse momento e está passando por cada um de nós, porque, enfim, estamos aqui, somos humanos, temos que fazer algo com isso, né? É sair desse lugar também de delegar tanto o poder quanto a responsabilidade, o ônus e o bônus que está fora de nós, para representantes. E a gente precisa se autorrepresentar nesse momento. Se autorresponsabilizar, fazer algo a partir da nossa individualidade para a coletividade, para a comunidade, para a sociedade, para a humanidade, para o coletivo. Que é essa mensagem de Aquário tão sendo pedida, né, de nós. O que eu vejo, e todo mundo tá vendo, é uma guerra, é uma grande polarização,
É uma grande radicalização, são dois extremos, né? E Sol, Lua, Mercúrio em Libra falando, galera, vocês precisam encontrar o caminho do meio. Porque se continuar nesse lugar de polarização, de disputa, de jogo de poder entre o certo e o errado, o bem e o mal, o mocinho e o bandido, o opressor e o oprimido, não vai dar certo. Então é necessário nesse momento que todos nós saiamos do nosso próprio umbigo, ampliemos a nossa percepção, o nosso olhar para um lugar mais sistêmico de percepção do todo, do integral, para perceber que nada está separado, tudo é uma parte nossa, tudo está dentro de nós também. E qual é a nossa responsabilidade perante a isso? Como a gente vai se unir nas diferenças, nas complementariedades opostas e como a gente vai co-criar juntos uma nova realidade baseada num caminho do meio que integra e inclui todas essas possibilidades e manifestações da humanidade. Quando, percebam, a gente está tendo um grande conflito e normalmente o que eu aprendi no comecinho da minha busca na comunicação não violenta, que 99% dos conflitos, as partes, se forem duas, muito provavelmente 90% daquilo que elas estão conflitando é a mesma coisa, elas estão brigando pela mesma coisa. Então pensem, o PT, ele tá lutando por algo que é muito importante e vital para ele, né? Ele tá lutando por valores e necessidades que esse lado não abre mão. E a mesma coisa está acontecendo do outro lado. Para o outro lado, eles também têm necessidades e valores que são intrínsecos, que são essenciais, que eles não abrem mão. Será que esses valores e necessidades não são os mesmos? Paz, amor, igualdade, liberdade, fraternidade, segurança, confiança, honestidade, legitimidade. Será que não são? Muito provavelmente são. A questão é a forma como cada parte, né, tá usando para obter, para contemplar esses valores e necessidades. E aí, ao meu ver, o que acontece é que uma dessas partes está ultrapassando o limite do razoável e do tolerável frente ao que a gente está falando aqui em cima, que é a energia e a consciência de Aquário. Que, cara, não é impossível para atender os seus interesses pessoais, individuais, que interesses coletivos, humanitários, internacionais sejam infringidos. Não justifica, não pode. Para atingir esse fim, você não pode se utilizar de meios contaminados. Você não pode se utilizar de meios que ferem esses princípios básicos, essenciais da humanidade, tá? Eu não estou defendendo nenhum lado, nem acusando outro, nem escolhendo aqui ou tentando convencer vocês de nada. Tô tentando fazer algo muito desafiador nesse momento, que é uma leitura astrológica neutra, sem tomar partidos, mas demonstrando, inclusive, através da visão astrológica, né? Que temos de um lado Escorpião, de outro lado Libra, e de outro lado, aqui em cima, no meio disso tudo, o Aquário, né? Pedindo para ser respeitado. Embora o Aquário, ele seja esse signo, né? Da revolução. Ele seja esse signo do caos. Então, muitas vezes, para a gente chegar nessa nova ordem que vem aí proposta de acontecer efetivamente em março de 2020, talvez a gente vá passar por um caminho tenebroso, um caminho sombrio,
um caminho doloroso, porque talvez a gente esteja escolhendo a médio e longo prazo agora, para passar por esse processo de reorganização e reordenação da sociedade, da comunidade, da humanidade através da dor. Talvez a gente esteja escolhendo pela inconsciência a nível coletivo. Talvez ainda não tenhamos um nível consciencial coletivo suficiente para fazer a escolha pelo amor e atravessar esse processo de transição planetária, de crise humanitária pelo amor. E a grande questão é essa, né? Para uma parte, a posição A significa amor, e para outra parte, a posição B significa ir pelo amor. Então, quem tá certo? Qual é a verdade, né? Qual é o caminho da verdade? Qual é o caminho do meio aqui? Porque cada parte tá achando que tá certa, né? E eu acho que o caminho do meio aqui é conseguir compreender que não é nem A e nem B. Não são essas partes polarizadas, né? Nesses 50 tons de cinzas, qual é a nuance que eu posso encontrar? Qual é o caminho do meio? Como que eu posso caminhar aqui nesse, né, entre um e outro, nesse lugar de equilíbrio da balança, né, dessas medidas, que contemple, talvez, inclusive, ambas as partes, para atingir um fim maior, né? Para atingir o bem-estar coletivo, que não está se preocupando ou priorizando ou conquistando os interesses individuais, os interesses egóicos, né? Não está conquistando o poder, os jogos, não está alimentando os jogos de poder, porque isso aqui que a gente está vendo é polarização, é extremismo, é radicalismo, é jogos de poder. É um poder brigando com o outro. Não, eu tô certo. Não, eu que tô certo. Não, sou eu disse primeiro. Não, mas eu disse antes. São duas crianças feridas brigando. E a nossa missão nesse momento, muito desafiadora, é perceber que não é nenhum nem outro, mas que acima de ambos tem algo maior, que precisa ser olhado nesse momento, que não foi olhado até agora, que são as partes excluídas, que são as partes não inseridas, que são as partes que precisam de amor, que são as partes que visam bem-estar coletivo do todo. É um senso de humanidade. Não se constrói senso de humanidade baseado na violência. Não se constrói um senso de humanidade na lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não se constrói um senso humanitário alimentando violência com violência, ódio com ódio. Não é possível. Não é possível. E é muito desafiador pra gente nesse momento, né? Também sair de um lugar de tentar convencer o outro de que a gente tá certo, de que a gente tem razão. Um lugar de estabelecer o diálogo, de conseguir respeitar a escolha e o livre-arbítrio do outro, por mais que isso nos fira. E que, no fundo, se a gente puder, a gente possa acolher todo esse processo, toda essa situação e trazer para o nosso auto-olhar, né? Trazer isso para o nosso autoconhecimento. Caramba, o que tá tão difícil, que me abala, que dói em mim de ver no outro, na coletividade, na sociedade, que eu tenho também, que eu tô precisando olhar, né? E ao mesmo tempo, o que eu posso fazer de prático, né? De útil, de concreto, para promover a mudança, o novo, co-criar uma nova realidade, um novo caminho, tá? É muito interessante, porque nesse momento a gente tá vendo também, né, as incoerências. Então, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
as contradições, né? Porque não vamos colocar este lado no governo, porque este lado alimenta a corrupção, estamos fartos, né? Pensem, eu fiz esse exercício hoje de manhã. Gente, o que os eleitores do Bolsonaro estão, assim, putos com o Brasil e mais querendo? Qual é o valor mais importante para essa galera? O valor mais importante para quem vai votar no Bolsonaro é a honestidade. Eles estão putos com a corrupção, com as mentiras, com o roubo de dinheiro. É uma leitura que eu fiz, tá? Os eleitores do PT, eles têm um valor muito grande que eles não abrem mão, que, ao meu ver, é a liberdade. Então, eles não querem, não admitem a perda da liberdade de expressão, da igualdade. Liberdade e igualdade são os valores maiores para eles. Então, esqueci o que eu ia falar pra vocês, que eu tava fazendo essa leitura hoje de manhã dos valores. Ah, sim, né? O quanto que a questão, eu tava falando da hipocrisia e da contradição. Desculpa, gente, me perdi um pouquinho aqui, me distraí. O quanto que o governo, o partido, né? Porque assim, veja, temos o representante, temos o partido, temos a Câmara, temos o Senado. Então ninguém governa sozinho. O Aquário tá dizendo isso pra gente. Ninguém faz nada sozinho. Vocês precisam se unir. Vocês precisam abrir mão do poder, do ego, do jogo, né? Vocês precisam fazer Libra, né? Concessões partidárias, porque, veja, tem algo muito maior para ser cuidado nesse momento do que essa disputa de time de futebol, né? É Palmeiras ou Corinthians que vai ganhar? Não importa, porque quem ganhar, o todo e o coletivo sai perdendo. Sai perdendo. Já estamos perdendo. Com toda essa guerra que tá. Mas que sirva de oportunidade, né? Que a perda, que a dor, que a guerra, a tristeza sirva de oportunidade para a mudança construtiva, criativa, né? Então, a grande questão que eu tava falando pra vocês da incoerência e da contradição. Então, quem é antipetista, os caras aí estão com o valor da honestidade, assim, não aguentam mais engolir corrupção e isenção de responsabilidade, né? Mas, cara, peraí, veja bem, o que vocês estão elegendo? Vocês não querem isso aqui, mas o que vocês estão elegendo? Alexandre Frota? Né? Enfim, nem vou... Acho que pode ser até um pouco perigoso eu fazer esse tipo de citação assim, né? Porque, enfim, vai que alguém... vai que traz complicações jurídicas pra mim aí, então não vou citar nomes. Mas, enfim, é uma grande contradição, entende? Percebem? Em nome de Deus, de Cristo, da família. E essas contradições estão em ambos os lados. Em ambos os lados. Percebam o nível de intolerância. Tem gente que tá do lado A, excluindo, cortando relações com quem tá do lado B, porque não consegue encontrar um diálogo, um caminho do meio, e vice-versa. Quem tá do B tá excluindo, né, rejeitando o lado A. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. E a grande incoerência, né? E é isso, aí é que tá. Porque, por exemplo, ambos os lados defendem Deus, a família, a palavra de Cristo, a compaixão. Mas de que forma? De que forma você está defendendo isso? De que forma prática na matéria você vai fazer isso? Eu acho que é aí que é necessário entrar o crivo do discernimento e da realidade. Peraí, você vai defender a religião, a palavra de Cristo, a compaixão, a família, os valores, né, da sociedade, a família, a palavra de Deus,
nutrindo a homofobia, o machismo, o fascismo, a volta da ditadura, da tortura. Quer dizer, tem uma incoerência muito grande no discurso. Assim como tem do outro lado também, né, para outras questões. Mas eu acho que é muito grave a gente, sabendo da história da humanidade, de tudo que como humanidade passamos para chegar até aqui hoje, né, nesse momento, a gente ferir princípios essenciais dos direitos humanos. Eu acho muito perigoso, muito grave, muito arriscado, muito temeroso para a gente consertar, né, consertar ou tentar consertar o erro histórico, a gente partir para uma estratégia de guerra, uma estratégia de ódio, uma estratégia de violência, uma estratégia de preconceito, uma estratégia de machismo, feminicídio, preconceito, fascismo e etc. Porque tudo isso sai da ideologia política e fere os direitos humanos, fere os direitos básicos de qualquer ser humano, tá? Então, assim, dá pra entender, a gente consegue, né? A gente consegue entender, tá todo mundo puto, tem muita raiva. A Vênus retrógrada em Escorpião e o Júpiter, né? Vocês imaginam que a eleição do segundo turno presidencial vai acontecer com Sol em Escorpião, Vênus retrógrada em Escorpião, Júpiter em Escorpião. Se não me engano, Mercúrio já vai estar em Escorpião. Mercúrio em Escorpião, sim, porque ele entra em Escorpião amanhã e vai estar lá ainda. Vocês têm noção do que é isso, gente? Vocês têm noção do que a médio e longo prazo, né? Durante os próximos 4 anos a gente vai enfrentar? A gente vai enfrentar o resultado da consciência e da consciência de qual arquétipo escorpiano a gente vai escolher. A gente vai escolher a consciência e o arquétipo do veneno ou do antídoto. A gente vai escolher a consciência e o arquétipo do ódio ou do amor. A gente vai escolher a consciência e o arquétipo da vingança ou do perdão. A gente vai escolher a consciência e o arquétipo do medo ou da confiança. A gente vai escolher a consciência e o arquétipo escorpiano da transformação e da transmutação pelo amor ou pela dor. A gente vai escolher a consciência e o arquétipo escorpiano da iluminação da sombra e da integração das partes separadas, da verdade ou da mentira disfarçada, mascarada de verdade. Tá? E aí, estão me perguntando aqui, né? Qual é o caminho do amor? Uma ótima pergunta, gratidão, Emília. O que eu tenho para te dizer como canal de autoconhecimento holístico, Bellatrix, é que cada um tem o seu. E é por isso que é tão bonito o processo que a gente está passando. Porque a gente sabe, tem astrologia kármica, Saturno tá aí. A gente sabe que Saturno é karma e Júpiter é dharma. Então, qual é o caminho do amor? É o caminho do seu coração. É o caminho da sua consciência. Você vai dormir à noite com a consciência em paz e tranquila, tendo feito a escolha para A, então escolha A. Com a escolha do B, então escolha B.
Mas, a médio e longo prazo, qualquer uma dessas escolhas vai trazer, como sempre, porque é lei de causa e efeito, o que está em cima está embaixo, suas consequências, seus resultados, tá? E aí, arque com isso, né? É o velho exercício do peso na consciência. Por quê? Aqui a gente está discutindo algo que vai muito além da minha escolha pessoal, da minha escolha de relação afetivo-sexual. Aqui eu estou escolhendo um karma, uma consequência a médio e longo prazo para os meus irmãos, para minha família universal, né? Para a sociedade, para a coletividade, para a humanidade. Por isso que eu estou dizendo tanto. É o momento de olhar e perceber. Essa escolha vai atender as minhas necessidades individuais ou essa escolha vai beneficiar o coletivo, a sociedade, a humanidade como um todo. Ainda que desagrade outras pessoas, né? E assim, eu acho que a questão também agora é perceber, como eu estava falando para vocês, que não é uma ou outra figura que vai, como representante da nação, governar. Porque nós governamos juntos. Tem uma Câmara, tem um Senado, né? Tem um governo, tem uma política de governo por trás do representante. E essa consciência também é muito importante, inclusive a consciência política popular, da massa, da nossa participação, tá? Exatamente, a Emília colocou aqui, ó, por exemplo. Bela, te admiro demais, mas sua visão política é complicada. O PT ferrou o Brasil, amiga. Como me anular e não ver? Sim, tudo tem consequências, estamos pagando por ela. Emília, grata pelo seu compartilhar. Eu acolho e acho ele muito rico. Eu acho que é isso. Você sente, né, que o Brasil, ele tá pagando uma conta, ele tá pagando um débito. E você sente que essa conta, esse lugar que a gente tá aqui hoje, agora, tem um culpado, tem um responsável. E o responsável e o culpado é o PT. Então, por conta disso, você não quer votar, você não quer dar força, você quer, como assim? Não vou votar nesse partido que ferrou, né, a mim, aos meus irmãos, o governo, o Brasil. Se essa é a sua visão, a sua consciência, o seu pensamento, ok, beleza, que bom, faça algo com isso. Eu até, inclusive, concordo com você em muitos sentidos, em muitos níveis nessa sua colocação. O que eu tô tentando dizer, sem fazer nenhuma apologia, é que essa responsabilidade não é única e exclusiva do PT, e a Bellatrix, como canal de autoconhecimento, traz, né, que essa responsabilidade é nossa também, como indivíduos, mas para além da individuação, não justifica, para mim, na minha opinião, votar na nutrição da violência, do ódio, do preconceito, do machismo, do feminicídio, de ferir os direitos humanos. Infelizmente, a gente está numa sinuca de bico em que parece que a gente precisa escolher entre, né, a gente vai escolher defender a liberdade, a igualdade ou a corrupção. E eu acho que não é nenhum nem outro. Mas, entre esses, né, o que eu tô tentando dizer é que eu acho que... não tô dizendo que o PT é a melhor opção, mas eu tô dizendo que, nesse momento, o que a gente precisa fazer é se unir para defender os direitos humanos, humanitários. A gente não pode retroceder. Olha, Vênus retrógrada em Escorpião. Olha o retrógrado. Cuidado. A gente não pode retroceder
para voltar num ponto que é o resultado de 2 guerras mundiais, tá? Que é toda a construção dos direitos humanos, de uma democracia. A gente não pode retroceder para algo anterior a isso. A gente não pode retroceder. A gente não pode, como indo para a era de Aquário, que é o novo, voltar para o passado. A gente não pode voltar, porque isso seria uma inconsciência. Como humanidade, a gente atingiu um nível consciencial que a gente não pode negar, a gente não pode fingir que a gente não viu as guerras mundiais, que a gente não viu que era uma ditadura. E querer isso de volta é um pouco difícil de entender e, ao meu ver, é um grande retrocesso. Não incitando a violência, o ódio, o fascismo, a ditadura, a tortura, o preconceito, o feminicídio, a homofobia, que eu vou curar e solucionar a corrupção do Brasil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. E eu acho também que nesse momento é necessário a gente... é muito interessante, né? Porque eu mudei aqui um pouco porque me veio outra coisa na cabeça que pega com isso, que é a passagem, né, de Urano retrógrado também nas eleições em Touro. Quer dizer, revisando também, reavaliando e mudando o nosso olhar, a nossa perspectiva social uraniana dos nossos valores. Os nossos valores em xeque. Vênus retrógrada em Escorpião e Urano retrógrado em Touro. Quer dizer, os valores em xeque, polarizado, em oposição. É uma oposição, é uma polarização, é uma dicotomia. Quem estuda astrologia sabe que um aspecto de oposição, a gente, para solucionar ele no nosso mapa astral, a gente precisa encontrar o caminho do meio dessa disputa de eixos, né? Esse cabo de guerra, essa disputa de poder. Então não é nenhum nem outro. Não é nenhum nem outro. A gente precisa encontrar um caminho alternativo. Mas dentre dessas polaridades, qual é a menos ruim? E esse critério de ser menos ruim, ao meu ver, ele precisa ser colocado no lugar de o que vai ferir menos a todos como humanidade. E aí é necessário, sim, ter um discernimento, um crivo do que são os princípios. Para além da moral e dos costumes, quais são os princípios humanos, tá? Aí você fala aqui também, né? Deus é o grande administrador e arquiteto, né? Eu tô complementando aqui, do cosmos, amiga, tudo vai acontecer como ele determinar. Muito legal, isso é típico do Júpiter em Escorpião passando, mas ao mesmo tempo a gente não pode entrar no lugar de seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser e eu não estou fazendo a minha parte. Porque isso é entrar num lugar de negação, de vitimização, né? E de culpabilização alheia. É não se autorresponsabilizar. Nesse momento, gente, geral, a questão existe sim a justiça divina de Zeus, de Xangô, mas existe também a justiça dos homens. E ambas, nesse momento, se fazem necessárias. Não é uma ou outra, não é PT ou Bolsonaro, não é um lado ou outro. São as duas juntas, é integração, é tal, né? É o Zen, budismo, né? É yin e yang, é mundo e é mundano e espírito, é matéria e cosmos. Uma coisa não funciona sem a outra. A gente precisa chegar nesse acordo. Acordo é a palavra de Libra. A gente precisa acordar. Vamos determinar quais são os acordos aqui? Quais são os acordos? Vamos mediar, vamos conversar, vamos dialogar. Quais são os acordos que contemplam ambas as partes para a gente parar de brigar, para a gente parar com essa disputa, né? Para a gente não precisar do defensor, do promotor, do acusador. Gente, tenho só 27 segundos. Bom, é isso mesmo, Veroca fala, precisamos nos conectar com vibrações positivas
isso é verdade também. A Analice fala, a corrupção está em todos os partidos, sim, e em nós também, tá? E sigamos juntos, queridos, tenho 8 segundos. Vamos nos unir, o momento é de união, luz e amor, paz para todos.